Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então é hora de darmos início à exposição doutrinária da noite de hoje. Trouxemos para a noite de hoje uma reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, em que fala que a fé transporta a montanha, extraindo uma mensagem de Jesus, quando os seus apóstolos não puderam proceder uma cura, e Jesus o fazendo, eles o questionaram, por que eles não tiveram aquela habilidade. E Jesus então os instruiu que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam mover montanhas. No sentido de que aqueles apóstolos, aqueles indivíduos que acompanhavam Jesus, tendo todos os exemplos da sua didática, quando na prática às vezes titubeavam, não sabiam da força que tinham. E Jesus, nesse comparativo de uma semente minúscula, dizendo que podemos fazer prodígios, podemos fazer algo que às vezes nos assombra. E é óbvio que Jesus não estava falando das montanhas aí, da geologia da Terra, e sim dos entraves, das dificuldades, dos desafios que somos às vezes defrontados. A doutrina espírita, mais modernamente, nos traz uma série de exemplos para reforçar as instruções de Jesus, para realmente afiançar, dar a convicção a cada um de nós de que o exercício da fé é algo que está à nossa disposição e que muitas vezes nós subestimamos. Jesus, inúmeras vezes, ao proceder um atendimento, uma cura, o alívio de uma aflição, ele terminava com a assertiva que a tua fé te curou, a tua fé te salvou, conforme as circunstâncias, conforme até as traduções evangélicas. Pois bem, Jesus, que era e é este espírito diferenciado na orbe terrena, ele tinha e tem toda a capacidade para fazer estes prodígios, mas não disse menos que, mesmo mantida as proporções aceitáveis em relação a cada um de nós, ainda distante, muito distante da capacidade de Jesus, também podemos fazer muito através do exercício da fé. Allan Kardec, então, neste capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa dizendo de que a fé ela pode ser material ou espiritual. A material, aquela em que nós temos a vontade, temos a confiança que vamos fazer certos empreendimentos. Seja uma tarefa comum, uma tarefa profissional, em que se nós não tivermos a confiança, não tivermos a vontade de fazer, ou acharmos que nós somos incapazes de fazê-la, nós não vamos nem iniciar. Nos faltou convicção, não vamos avançar. Então, a fé, ela também se aplica nas questões do dia a dia. Mas aqui o que se quer falar é da fé espiritual. Aquela que nos coloca em sintonia com a espiritualidade amiga. Aquela que nos reveste de energia, reveste de força para o nosso avanço. Que nos habilita ao amparo espiritual. Que nos fornece as condições também de auxiliarmos, de ajudarmos. Enfim, tanto que lá neste capítulo vamos ver que tem um item que diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, ela nos dá essa expectativa de alcançar algo, de algo melhor, e ao mesmo tempo nos habilita a ampararmos, a socorrermos quem quer que seja. Então, o exercício da fé permite isso, os empreendimentos que cabem a cada um de nós, como espíritos, mesmo limitados, mas que também somos obreiros da obra de Deus.
A doutrina espírita, então, nos diz que esta fé, ela pode ser mesmo um pequeno grão de mostarda. Quando vamos extrair dos ensinamentos de Jesus, nos seus pormenores, as condições em que aconteceram, as circunstâncias em que aconteceram, os efeitos, a obra de Jesus, os seus prodígios. Naquele caso da mulher que sofria de uma hemorragia, sangrava há 12 anos, e ela convicta de que se tocasse Jesus poderia ser curada, Jesus envolvido numa multidão, a toca, ela sente toda uma energia, sente que aquilo já estava aliviando a sua aflição, e Jesus olha para os seus apóstolos: quem me tocou? Na verdade, um monte de gente tinha tocado Jesus. Numa multidão é natural que as pessoas se encostem uma na outra, ainda mais se tratando da figura de Jesus. E a gente, como os apóstolos da época, a gente já olha as coisas assim, como é que eu vou saber? Isso não é problema meu. Um monte de gente tocou. E foi o que Simão Pedro disse: mas como, mestre? Está no meio de todo mundo lhe toca, como é que eu vou saber? Ele disse: não, é que saiu de mim uma energia. A mulher sentiu de que tinha envolvido numa corrente energética, e Jesus percebeu que havia cedido parte das suas energias para alguém. Por que para aquela mulher e não para que outros? Porque ela tinha esse desejo ardente e tinha essa fé. Claro que também temos aprendido, à luz da doutrina espírita, que não há acaso, não há milagre, não há privilégios entre as criaturas de Deus. Aqueles que foram atendidos e foram curados é que tinham se habilitado à condição de reequilíbrio orgânico e espiritual. Somos espíritos em expiação, e aqueles casos, aquela expiação específica havia cessado, já tinha um mérito para a cura. Não era um capricho divino de escolher ao acaso quem pode receber o benefício. Mas Jesus sabia identificar quem tinha as condições para tal. A sua própria energia procurava aqueles que estavam em condições de sair melhor do que se encontravam. Então vejam que foi uma fé em que aquele que cedeu energia, aquele que atendeu, percebeu, mas não teve aquela intenção direta. Teve a intenção do seu magnetismo. Em outros casos, Jesus atendia e disse: a tua fé pode te curar, acredita, então estás curado. E aqueles indivíduos iam, às vezes com distâncias largas, outros casos ainda amparados por outros colaboradores, buscando atendimento das suas necessidades. Tinham vontade. Eles podiam ter a fé e ter ficado simplesmente em casa, mas agiram de uma forma em que se habilitaram a receber o atendimento. Então aí está, meus irmãos, estas instruções que servem, transcorrido estes milênios, a todos nós. Nós temos o poder de nos conectarmos, de exercermos a nossa vontade, conectando-nos com a espiritualidade amiga, e vamos receber a dádiva nem sempre da cura, nem sempre da forma como nós ansiamos, mas vamos receber os benefícios úteis às nossas existências. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, em que fala lá da lei de adoração, em que da prece, e a prece é um exercício da fé, dizendo: nós podemos orar a Deus para que alivie, para que elimine as nossas aflições. E a resposta foi mais ou menos assim: Deus sabe da necessidade das nossas aflições. Quando não é possível eliminá-la de um todo, vai nos fazer com que ela se torne mais branda para nós. Talvez não mais branda na sua essência, mas mais branda na nossa energia, no nosso enfrentamento. Vamos ter forças, vamos ter sabedoria de conviver com as adversidades.
Ou vamos compreender a necessidade daquela diversidade? Porque sabemos todos que este planeta chamado Terra, que ambienta a todos nós, os espíritos que aqui transitam, encarnados ou desencarnados, espíritos esses ainda comprometidos com a lei divina. E em razão deste comprometimento histórico, nós sofremos as consequências que estamos retrabalhando nos dias atuais. Às vezes continuamos retrabalhando estes desequilíbrios no plano espiritual, mas permeados pelas inúmeras reencarnações em que vamos ajustando o nosso espírito eterno para espírito um pouco melhores, mais aperfeiçoados, mais ajustados com a lei divina, com o equilíbrio universal. Então aí está, de que nós podemos muito. Tanto é que nós temos exemplos que se transitam tanto na doutrina espírita como fora da doutrina espírita, de pessoas abnegadas, com ânimo de enfrentar os seus problemas e conseguem conviver, conseguem enfrentá-los convenientemente, mas porque quiseram. Por outro lado, a doutrina espírita, através da instrução de Kardec, ela segrega, ou seja, ela separa a fé. A fé obtusa, a fé cega, a fé não raciocinada, para a fé lógica, a fé raciocinada, a fé que nós podemos entender ou buscar a compreensão dos fatos. Porque o homem, na sua história ancestral, traz na sua essência a crença em algo. Lá nos passados remotos acreditávamos numa pedra, no vento, no sol, no fogo, numa sombra, enfim, depositávamos toda a nossa fé em algo que não sabíamos explicar, coisas até absurdas. Outros cometiam atrocidades em nome da fé, faziam aquelas dádivas aos deuses, sacrifícios humanos, inclusive, em nome da fé. Era uma fé cega, era uma fé que não se sabia, porque achavam que era assim ou porque alguém disse que deveria ser assim. A doutrina espírita já nos convida a uma reflexão, nos convida em que a gente venha a analisar os fatos e delas extrair o melhor proveito para o nosso avanço evolutivo. É só nisso que se diferencia. No mais, diz que a fé é inata a cada um de nós. Nós já trazemos uma centelha, trazemos uma essência. Vamos encontrar então, através de situações que são retratadas na doutrina espírita, inclusive por espíritas que sempre tiveram certo destaque pela sua capacidade, como o espírito em si, de nos trazer instruções, de fazer o bem de uma forma abnegada e desprendida, nos dando, exemplificando a sua ação, ou ação em que eles perceberam, que eles analisaram. Então, vou citar dois casos muito rápidos aqui, do Divaldo Franco. Divaldo relata que quando estava na ativa como funcionário do Instituto de Previdência da Bahia, dos funcionários da Bahia, ele tinha um intervalo de meia hora durante a tarde, em que, via de regra, ele usava para atualizar suas correspondências e não saía do ambiente de trabalho. Ele disse que certo dia estava muito tumultuado lá no instituto em que ele trabalhava e ele resolveu dar uma volta ali pelo centro histórico de Salvador, o Pelourinho. E ao passar na frente da igreja de São Francisco, ele identificou à porta da igreja um padre capuchinho, da Ordem de São Francisco. E ele percebeu que aquele padre era um padre desencarnado. E aí ele diz assim: meu filho, pode entrar aqui. E aí o padre o abraçou espiritualmente, ele entrou e disse: olha só a diferença, aqui dentro essa paz,
Essa tranquilidade. Do lado de fora, aqui levou ele mais uma vez até a porta. Olha, do lado de fora, olha o tumulto do mundo, as coisas do mundo, as preocupações do mundo. E realmente aquela região do Centro Salvador é bastante conturbada. E aí ele olha, tinha uma moça orando. Estava ali, ajoelhada, tal, sendo ambientada. E essa moça, não, ela estava passando aqui, e ela tinha um compromisso, com a prostituição. E ao passar aqui, ela teve aquele choque de emoções pela igreja, porque lembrou do tempo de criança, de mais jovem, que vinha com a mãe. E ela deu a condição para que eu me acercasse. Aí eu envolvi e disse, olha, minha filha, entra, vamos lá, vamos mudar. E aí o Divaldo, mas ela lhe ouviu? Ele disse, é óbvio que não. Mas isso fez com que aguçasse aquele sentimento lá do tempo, em que ia ao templo católico com a irmã, com a mãe. Lembrou da mãe, e nesse momento a mãe também a chega. Mãe desencarnada, e conduz a moça ali para dentro da igreja. Aí ela começa ali a pensar na vida, e espiritualmente o padre e outros colaboradores começam a aplicar passe espiritual nela. Ela começa a ter a cabeça ali, um fervilhão, e estava sendo atendida. Aí perguntou, mas ela vai sair bem? Não, ela vai sair melhor, curada dos seus problemas de vida, da sua conduta. Não, é o início. É o início, vai depender dela. Aqui só deu um passe magnético inicial, tem que ser sequencial, etc, etc. Então vejam que aquela moça, diferente daquela passagem evangélica, que ela quis ser curada e foi lá buscar o toque de Jesus, tocar em Jesus, como outros que se apresentaram na frente de Jesus buscando a cura, bastou um pensamento, bastou uma sintonia. Ela se sintonizou com outro canal vibracional e permitiu esse auxílio espiritual. Então vê que a fé é o grão de mostarda, é o pequeno detalhe. Basta uma pequena abertura. A cura, não. Ninguém é curado pelos outros, nós nos curamos por nós mesmos. Apesar de estarmos falando da cura de Jesus, mas estamos dizendo que aqueles se habilitaram à cura através de Jesus, porque tinham conseguido o reequilíbrio de algo que havia desequilibrados no seu passado. Então, pequena abertura. Em outra circunstância, Divaldo conta, e isso que eu estou relatando para os irmãos, está transcrito no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Calder Schubert, e lá conta a história de que também numa época mais recuada, Divaldo também saía fazer as suas preleções, mas naquela época era de trem. E no interior de São Paulo se deslocava de Catanduva para São Paulo, para a capital. E trem noturno, era 7 horas de viagem. Os amigos em que haviam recepcionado para sua preleção em Catanduva o levaram até a estação. E ele na estação viu que tinha uma moça, também ali, uma menina de 18, 19 anos, junto com a mãe, que se abraçava, a mãe chorava, ela estava se despedindo de uma forma muito afetuosa. Embarcaram no trem, trem relativamente vazio, e ele sentou do lado da plataforma, a moça do outro. Em Araraquara subiu um rapaz, ele já botou os olhos e achou meio estranho o rapaz. O rapaz olhou, sentou do lado da moça. Daqui a pouco estava passando a mão pelo ombro dela. E aí vai, cheio de encanto. Desceu numa estação lá que parou, foi lá, comprou umas frutinhas. E aí ele começou a perceber que o rapaz era destes que ficavam assim garimpando as moças para a prostituição. E aí ele começou, mas que coisa, A mãe lá, ele lembrou da mãe, se despedindo de uma forma afetuosa. Aquela moça ainda
né, do interior, né? E vamos lembrar, né, uma época recuada, né? Não tínhamos toda a sorte de informação que temos nos dias de hoje. E acho que irmãos vão conseguir se localizar, né, de que, né, a madureza hoje chega muito mais cedo. Né? Pois bem, né? Aí Divaldo percebe que ali ela estava caindo numa armadilha, né? E começa a orar, começa fervorosamente, ou seja, ele tinha fé. Ele não podia ir lá separar, né, buscar briga, mas em oração busca a sintonia. Por isso que vamos encontrar que a fé permite que façamos a caridade, né, até para quem a gente desconhece. Porque a gente busca o amparo para um familiar, né, para uma pessoa amiga, e esquecemos que tantas pessoas, né, anônimas que precisam de auxílio. Aquela era uma moça, em tese, anônima, começou a rezar fervorosamente. Entra no trem um espírito que ele viu que era de um espírito venerando, né, um espírito qualificado, de uma mulher vestida espanhola, né, ele cita como uma sevilhana, né, aquelas lá, né, da Andaluzia, né, chega e começa a aplicar passe na moça. E ele pensa, ele diz assim, não é dela, é nele. Ela olhou para o Divaldo, deu um sorriso e continuou aplicando o passe. Né? Saiu, deu um aceno e sumiu. Logo na sequência a moça dá uma ânsia ali, né? E vomita em cima do rapaz. E ele já começa a espraguejar, sai se limpando, né? E sai, né, bem de um linguajar que lhe era peculiar. E aí Divaldo faz uma série de considerações, né, que vejam que às vezes a gente quer o atendimento conforme a nossa vontade, conforme nós dimensionamos, né, conforme, né, a gente acha que é o que deve ser feito. Né? Embora, né, o Divaldo, sendo essa figura, né, diferenciada, né, com a capacidade mediúnica, capacidade, né, de evidência, né, ele naquele instante, né, ele na sua percepção, quem tinha que ser atendido era o rapaz, afastá-lo, né, e a espiritualidade sabe a melhor maneira de fazer, né, a abordagem, a melhor forma de nos atender. O atendimento para aquela moça veio com que ela se sentindo, né? Aí depois ela ficou toda constrangida, né? Daquele mal-estar, de vomitadas. Nunca tive esse tipo de problema. O rapaz tão amável, tão gentil, né? Perguntou onde eu estava indo. Eu disse que ia trabalhar lá numa casa de família em São Paulo. Ele disse que não, que ele tinha uma tia que acolhia moças lá em São Paulo. Ele tem um trabalho muito melhor, né? Que ia conduzi-la até lá. O rapaz, e eu fiz isso. Ele disse, não, olha aqui, ó. O que a tua mãe destruiu? Ah, sim, assim, então segue a tua mãe, ela está certa. Esse rapaz é isso, isso e isso, explicou para ela. Ela ficou bastante assustada. Então, meus irmãos, vejam que tudo começa pela fé. Pela fé. Direta ou indireta, para nós, para terceiros. Agora, sempre exige esta vontade, este querer. Este querer ardente. E quanto mais qualificado se é neste entendimento, maior é o nosso compromisso. Maior, né, é as condições que nós nos habilitamos ao exercício desta fé. Então temos através das instruções da doutrina espírita, que exercemos através de pensamentos. Quando nós queremos, desejamos algo, nós emitimos ondas mentais, ondas de energia. E é claro que nós estamos falando de pensamentos, de construções, que sejam nobres, porque nós também podemos ter desejos equivocados, desejos para o mal. Desejamos ardentemente cometer um crime, também poderia ser. Tanto que lá, num dos livros, melhor dizendo, do André Luiz, um dos espíritos instrutores informa, de que nós também poderíamos buscar o amparo espiritual, para cometer desatinos. Só que isto está fora da cogitação para aquele que quer se elevar.
daquele que quer ser diferente, né? Aquele que quer ser espírito melhor. Então estamos falando de um desejo, de uma vontade de ser auxiliado ou de auxiliar. O resto, embora possível, está fora, né, da nossa linha de discussão neste instante. Então essas ondas mentais, conforme instrui os espíritos, eles constroem, eles têm força, nós plasmamos energia, nós criamos um canal de comunicação com o mundo espiritual. E aí vamos encontrar num livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, dizendo o seguinte, que estes fluidos que nós emitimos, essa vontade, esses pensamentos, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Podemos ter pensamentos que edificam e outros que não. Pode ser algum que nos prende, como pode ser pensamentos que nos libertam. Ele diz ainda que ele pode ser uma energia balsâmica, mas pode ser uma energia que destrói, ácida. Aí ele usa uma série de outros exemplos, como pode ser doce, amargo, pode alimentar o nosso espírito, como pode criar um esgotamento. Ele dá uma nova energia no campo das emoções. Ele pode ser também um raio de desejo. Então, dizendo que nós criamos uma conexão entre as duas esferas da vida, entre os dois mundos. Há um circuito de fluidos que transitam neste ambiente. Tudo por quê? Pela vontade, pelos pensamentos. Eu quero, emito pensamento porque quero. Eu desejo, emito pensamento. Quero auxiliar, emito pensamento. Quero ser auxiliado, emito pensamento. E esses pensamentos são como partículas. Inclusive usa esse termo, partículas do pensamento. São partículas que nós plasmamos no todo. Então sim, a fé permite prodígios. Permite prodígios. Tudo que eu quero, eu vou conseguir? Não, nem sempre. Porque vamos lembrar que somos espíritos imperfeitos. E muitos de nós escolhemos uma condição de vida útil ao nosso aproveitamento espiritual. Mas vamos deixar de ser auxiliado? Não, não vamos deixar de ser auxiliado. E aí eu concluo com mais um exemplo trazido pela doutrina espírita, de um episódio ocorrido com Bezerra de Menezes, em que ele, muito pensativo pelos pedidos absurdos que lhe chegavam já quando ele se encontrava no plano espiritual, e numa interlocução com Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, numa igreja que tinha o nome, ele começa a ouvir os pedidos que ali chegavam naquele tempo. Alguns absurdos, como digamos assim, da conduta humana, as coisas fáceis da vida. E aí, o Antônio disse, isso é igual em todos os pedidos. E na Terra, alguns irmãos vão lembrar desse episódio, e aqui da Terra alguém estava reunido num grupo pedindo auxílio para Bezerra de Menezes para encontrar lá, desenterrar um tesouro. E aí o Antônio de Pádua diz para o Bezerra de Menezes, estão te chamando lá, vai auxiliar, mas por certo não vai auxiliá-los a eles a desenterrar tesouros, a procurar ganhos fáceis na Terra, mas vai dar ânimo para que eles possam extrair a sua subsistência com a lida da Terra, com o trabalho digno. Ou seja, era o auxílio adequado àqueles indivíduos. Agora, natural, com a nossa ignorância, com a fé cega, como menciona Allan Kardec, a gente acha que os espíritos ou aqueles santos aí, que estão catalogados pela Igreja Católica, podem nos auxiliar no que a gente queira. Eles podem nos auxiliar naquilo que nos são úteis, naquilo que nos são proveitosos. Agora, não exclui de que a gente possa se habilitar ao auxílio que se fizer necessário, querendo, exercendo, tomando a iniciativa, querendo
fazer a obra que nos ampara. Tanto que no Evangelho nós vamos ter aquela máxima, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. A espiritualidade quer nos ajudar. Agora a gente tem que querer, a gente tem que, né, se ajudar. E assim concluímos então a nossa fala, meus irmãos, dizendo, né, que nós somos criaturas de Deus e que Deus não abandona as suas criaturas. Fornece os melhores elementos para que nos ampare nessa nossa caminhada de luz, transformando-nos em espíritos cada vez melhor. Que a nossa existência passada, seja bem acanhada em referência à atual, e que a futura, então, melhor que as de hoje. E assim, então, com o amparo da espiritualidade amiga, capitaneadas, como sempre, pelo Divino Mestre Jesus, possamos nos fazer a cada instante um pouco melhor. Que assim seja.